sono é o momento onde a sua neuroplasticidade é consolidada. É durante o sono que a sua neuroplasticidade se realiza, que o seu cérebro se organiza e se reorganiza em um novo cérebro para quando você acordar. E aí você consegue entender uma primeira implicação do sono. Ele é crucial para a memória e a aprendizagem. Ou seja, quando você não dorme o suficiente ou dorme mal, você tem, em primeiro lugar, um problema de retenção de memórias, porque durante o sono você consolida as memórias que você adquiriu ao longo do dia. Ou seja, é como se o sono fosse uma espécie de biblioteca que você tem e você está organizando essa biblioteca para você conseguir encontrar aquilo que você tem na biblioteca. Quando você não dorme bem, os livros não vão para a prateleira e você esquece aquilo que você vivenciou ao longo do dia. E, portanto, a primeira função que você precisa saber do sono é essa, de consolidação da nossa neuroplasticidade, de realização da nossa neuroplasticidade, e uma das implicações disso é a consolidação de memórias. E, portanto, aquela ideia do jovem estudante que vira à noite, que não dorme durante a madrugada para estudar para a prova, ele pode até desempenhar bem nessa prova. Pode ser, mas ele vai esquecer de tudo depois. Então, essa é uma primeira função, um primeiro papel crucial do sono, só que o que nós temos descoberto ao longo dos anos recentes é que o papel de dormir para a nossa memória vai além disso, porque não apenas o sono consolida suas memórias do dia, mas o sono te prepara para aprender. Ou seja, o sono te prepara para você ser capaz de absorver novas memórias. Um grande neurocientista especialista em sono, o professor Dr. Matthew Walker, ele costuma usar uma alegoria que eu acho muito válida aqui. É como se teu cérebro, tua memória fosse uma esponja daquelas que você usa para você lavar louça. E o que acontece durante o sono é que você espreme a esponja para tirar a água dela e aí ela consegue absorver mais água depois. Ou seja, o sono te permite absorver coisas durante o dia e quando você não dorme bem ou dorme insuficientemente, você não consegue adquirir novas memórias porque teu cérebro não está bem preparado para tal. O sono, portanto, tem um primeiro papel importante de consolidação da memória, de fazer com que a sua memória, que você adquiriu ao longo do dia que passou, se consolide e, portanto, que você retenha as coisas na sua memória, mas não só isso, o sono te prepara para que você seja capaz de aprender novas coisas. E sem ele, você não só vai esquecer o que aconteceu, mas você não conseguirá lembrar o que está acontecendo. E é claro que isso não se restringe apenas à memória. O sono também vai preparar teu cérebro para que todos os tipos de cognição funcionem. O que são as cognições? Eu vou te dar exemplos de cognição porque é a melhor maneira de explicar. O raciocínio, a capacidade que você tem de pensamento e planejamento, é um processo cognitivo que é prejudicado se você não dorme. Quando você, por exemplo, foca, presta atenção, você está usando um processo cognitivo e, portanto, quando você não dorme bem, você fica desfocado, dificuldade de foco. Todo mundo costuma saber disso. Dormiu mal, noite mal dormida, você fica distraído, você não consegue focar nas coisas direito. Hoje nós vivemos uma epidemia de esquecimento constante. E as pessoas me perguntam, por quê? Por que eu ando tão esquecido, Pedro? Por que eu não consigo focar? Por que eu tento focar nas coisas e não consigo? Eu não consigo lembrar das coisas, às vezes, que aconteceram poucas horas ou no mesmo dia. E uma das principais razões é porque as pessoas andam dormindo muito, muito mal ou por tempo insuficiente, que é sinônimo, como eu vou falar para você daqui a pouquinho. Então, um primeiro papel do sono é esse, consolidar, realizar, permitir a nossa neuroplasticidade, que é o que permite ao nosso cérebro melhorar, que é o que permite ao nosso cérebro se construir um cérebro melhor amanhã do que ele é hoje. Agora, existe uma segunda função e papel do sono que é crucial para a nossa vida e, curiosamente, faz muito pouco tempo que a gente descobriu isso na ciência. Porque até pouco tempo atrás, e eu estou falando de 10 anos atrás, até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que o cérebro era o único órgão do corpo que não estava associado ao sistema linfático. E o sistema linfático, dentre diversas funções que ele tem a função de eliminar os detritos metabólicos, que é um nome complicado para você falar do quê? Da sujeira que se acumula nas tuas células ao longo do seu dia.
E curiosamente, os cientistas nunca encontraram uma conexão entre o cérebro e o sistema linfático até alguns anos atrás, porque alguns anos atrás os cientistas descobriram algo que é absolutamente incrível. O cérebro tem sim uma conexão com o sistema linfático. Ele tem seu próprio sistema linfático, na verdade. Só que ele só funciona durante o sono. É durante o sono que o seu cérebro faz esse papel absolutamente importante de eliminar a sujeira que se acumula dentro das células do cérebro, dos neurônios. E eu acho que você aqui já começa a perceber qual é a importância de você dormir bem. Porque se você acumula toxinas no cérebro, se você não elimina o lixo, esses detritos que se acumulam ao longo do dia, eu acho que você já imagina que isso adoece o seu cérebro. Então deixa eu te dar um exemplo de uma proteína ou um conjunto de proteínas que se acumula no seu cérebro. Esse conjunto de proteínas é chamado de proteínas beta-amiloides. Essas proteínas beta-amiloides são eliminadas do teu cérebro quando você dorme. Elas são eliminadas, elas são uma sujeira que é eliminada do teu cérebro durante o sono. E o que acontece é que o acúmulo de proteínas beta-amiloides nos seus neurônios vai gerar lá na frente algo que todo mundo conhece, chamado doença de Alzheimer. Ou seja, esse é um exemplo do que acontece no seu cérebro quando você não dorme bem. Você permite no teu cérebro que se acumulem sujeiras, e essas sujeiras podem te levar a algo tão sério e tão grave quanto Alzheimer. E você talvez pergunte, poxa, mas Pedro, eu tenho que me preocupar com isso quando na minha vida? Quando que eu vou me preocupar com isso? Alzheimer é uma coisa que acontece quando você tem 65, 70 anos de idade, 80 anos de idade, às vezes um pouco mais cedo, mas é por aí. E aí eu te digo, essas proteínas começam a se acumular no seu cérebro quando você tem 30 e poucos anos de idade. Então, se você é jovem, se você tem 30 anos de idade, você já tem que se preocupar com isso.